Agora em Marcos, capítulo de número 5. Eu quero fazer leitura com você em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Diz assim: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos ou dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito imundo saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Este homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, te suplico que não me atormentes, não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: sai deste homem, espírito imundo. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos imundos suplicaram repetidamente que ele não os enviasse para algum lugar distante. Havia então uma grande manada, vou dizer vara, muitos porcos, pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão, e os espíritos impuros saíram do homem, entraram nos porcos, e todos aqueles porcos, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogaram. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima, para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Ele estava ali, assentado, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. E então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região de Decápolis o que Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela leitura da tua palavra e quero pedir-te graça suficiente, graça maior, para comunicar essa palavra de tal maneira que ela provoque em todos nós uma libertação,
abra o nosso entendimento e que possamos aprender com a Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, todos digam graças a Deus. Irmãos, essa passagem ela é extremamente interessante. A Bíblia conta que Jesus, ele estava atravessando o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, na terra de Gadara, lá ele encontra-se com um homem, e não era um homem comum, era um homem extremamente estranho. Era um homem que morava no cemitério. Esse homem, ele não tomava banho, esse homem, ele não fazia barba, ele não cortava o cabelo, esse homem, ele vivia pegando pedras e se cortando com as pedras. Tentaram prender esse homem, mas ele quebrava as algemas, ele arrebentava as correntes, ninguém conseguia segurar esse homem, porque ele estava possuído por demônios. E quando este homem se aproxima de Jesus, os demônios reconhecem que era Jesus e perguntam: o que você veio fazer aqui, filho do Altíssimo? Veio nos atormentar? E Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus então perguntou: qual é o seu nome? E eles disseram: Legião, porque somos muitos. E Jesus expulsou os demônios daquele homem. Os demônios lhe fizeram um pedido: deixe-nos entrar nesses porcos que estão aqui. Havia aproximadamente 2.000 porcos. E os demônios entraram naqueles 2.000 porcos. E eles se precipitaram e se lançaram ao mar da Galileia e morreram afogados. Os donos dos porcos ficaram aterrorizados. A notícia chegou na cidade, as pessoas foram ver o que tinha acontecido. E quando chegaram lá, viram aquele homem que era completamente perturbado, são, lúcido, assentado e ouvindo Jesus. Ao invés deles se alegrarem com isso, não. Eles expulsaram Jesus dali, mandaram Jesus ir embora. E aquele homem que era endemoniado, agora lúcido, diz: deixa eu ir com você. E Jesus disse: não, volte para a sua cidade e anuncie quão grandes coisas Deus fez por você. E então ele foi para Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Eram 10 cidades que ficavam do outro lado do mar da Galileia. Tinha uma cultura não judaica, mas uma cultura helenista, uma cultura grega, debaixo do Império Romano, governada por Roma. Ali em Decápolis, ou naquelas 10 cidades, que Gadara fazia parte de uma delas, estavam as legiões romanas. E o que era uma legião romana? Uma legião, havia um pelotão, havia um centurião que comandava 100 homens, mas uma legião, a legião romana, era o exército mais temido na face da terra. Uma legião tinha aproximadamente 4.000 soldados, entre 4 e 6.000. Quando aquele homem diz que, os demônios que estavam dentro dele, disse que se chamavam legião, então eles estavam dizendo que eram aproximadamente quantos demônios? Mais de 4.000 dentro daquele homem. Essa história é muito interessante, porque quando eu leio esse texto, eu vejo tanta coisa, mas o que eu quero falar hoje é sobre uma batalha invisível que a religiosidade ignora. Eu tenho falado sobre religiosidade ao longo desses últimos 2 meses. Aquele homem estava endemoniado, e a Bíblia relata dezenas de casos de pessoas endemoniadas. O que a ciência chamaria de transtornos mentais, ou até mesmo doenças, Jesus chamou de demônio. Não que não exista doenças mentais, não que não existam doenças físicas,
Mas o que esse texto nos abre os olhos é para que algumas coisas, ou muitas coisas que nos acontecem, não tem nada a ver com algo mental, ou material, ou físico, mas espiritual. Em Lucas capítulo 13, versículo 11, Jesus se depara com uma mulher que há 18 anos, ela não conseguia andar ereta, ela ficava encurvada. E o texto diz, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de, então não era uma enfermidade física, era um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus expulsou o demônio e imediatamente ela ficou curada. Nem todas as enfermidades são de origem física. É claro, óbvio que existem inúmeras, incontáveis enfermidades físicas, mentais, mas a Bíblia nos mostra que também existem coisas que são espirituais. Mas o que me chama a atenção é que antes de entrarmos no capítulo 5 do Gadareno, quando Jesus estava no barco, indo para lá, acontece um fato. A Bíblia diz que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este barco foi se enchendo de água. Os discípulos ficaram loucos, com medo, apavorados, porque eles viram as ondas entrando dentro do barco, e Jesus estava na onde? Dormindo. E eles acordaram Jesus e disseram, mestre, o senhor não percebe que nós estamos afundando? E Jesus disse, ó geração incrédula, homens de pequena fé. E ele então repreendeu o vento, e ele repreendeu o mar, e cessou-se a tempestade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque de um mar agitado, a um homem agitado, a um povo agitado. Foi o texto da agitação. O mar agitado, Jesus encontra um homem agitado, e depois um povo agitado que vem para expulsar Jesus. O que eu e você precisamos ter conhecimento e entendimento é que essa tempestade não foi uma tempestade comum. Jesus estava indo para Gadara para libertar aquele homem daqueles demônios. Aquela tempestade foi provocada por demônios. Eu e você precisamos olhar com esses olhos. O inimigo provocou aquela tempestade para impedir Jesus de chegar a Gadara. Interessante que a mesma palavra no grego que Jesus usa para repreender a tempestade é a mesma palavra que ele usa para repreender aqueles espíritos, mostrando então que aquela tempestade era uma tempestade espiritual. Essa é a prova de que o mesmo que operava naquele homem operava na tempestade. Ei, não seria o inimigo, o diabo, o autor de algumas tempestades que você talvez esteja passando? No seu casamento? Nas suas finanças? Na sua vida profissional? Na sua vida sentimental? Na sua vida física? Esse texto nos abre os olhos para o mundo espiritual. Talvez você esteja lidando com situações em sua vida como se fosse coisas comuns, naturais, normais, enquanto na verdade é uma opressão demoníaca agindo para dificultar as coisas. Qual área da sua vida você tem enfrentado dificuldades que você deveria levar para o lado espiritual, mas você não está levando? Você está levando a coisa como algo material, como algo físico, emocional. Nós precisamos ter discernimento espiritual do que o que está acontecendo em nossa vida profissional, financeira, física, familiar, se realmente é algo natural mesmo, ou não.
ou se é algo espiritual que tem vindo para contrapor a nossa vida. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender o que está acontecendo. Toda aquela tempestade aconteceu por causa do gadareno, eu não tenho dúvida disso. Os discípulos não entenderam isso na hora, mais tarde eles compreenderam. E isso me ensina também uma coisa: sempre antes de recebermos uma grande bênção, o mar se agita. Você entendeu isso? Antes de algo muito bom, antes de um milagre, antes de uma bênção que você tem pedido tanto a Deus, antes disso acontecer, primeiro o mar se agita, para tentar te afundar, para tentar fazer você perder a sua fé e te desanimar de Deus e daquilo que você tem orado. Está passando por uma grande luta? Saiba, permaneça firme, que tem uma grande vitória vindo ao seu encontro. Esse mesmo Jesus que libertou esse endemoniado, que usou de autoridade espiritual, Ele também nos deu autoridade espiritual. Em Lucas capítulo 19, capítulo 10, verso 19, Ele diz: eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Em Marcos 16 ele diz: esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O Senhor nos dá poder. O problema da falta de poder que nós enfrentamos está na incredulidade que nós vivemos. Meus irmãos, não há vaga para terapia. Se você quiser fazer terapia, não tem vaga. Os divãs estão cheios de crentes, porque ignoram o poder da oração, ignoram a leitura da Bíblia, e a Bíblia nos dá ferramentas poderosas. Não que eu seja contra terapias, de forma alguma. Terapia tem o seu papel fundamental na ajuda. Não que eu seja contra psicologia, não, a psicologia ela é fundamental e pode te ajudar muito, mas muitos dos nossos problemas emocionais seriam dissolvidos se nós praticássemos uma vida regular de oração. Nós não oramos. Tem gente que só ora quando vem aqui, eu falo: irmãos, vamos orar agora. Aí ele ora. Ele passa a semana toda sem oração. Ele passa a semana toda sem ler as Escrituras, sem ter um tempo com Deus. O que acontece com você se você ficar a semana inteira sem comer, sem se alimentar? É claro, óbvio que você vai enfraquecer. Muitos ignoram o que Jesus deixou de mais precioso para nós e nos ensinou, que é uma vida de oração. E não tem terapia melhor do que a oração, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. É na oração, meu irmão, que eu desabafo, que eu ponho tudo para fora. Aquilo que me irrita, aquilo que me aborrece, aquilo que me entristece, aquilo que me amedronta, aquilo que me causa pavor. É na oração que a gente entra e fala: se nós vivêssemos aquilo que Jesus disse. Então Jesus voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, e disse: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. E perguntou a ele, a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Muitos de nós não oramos, não é uma hora por dia, não. Nós não oramos uma hora por mês. Tem gente que não ora uma hora por trimestre. Se somar o tempo todo dele de oração, um ano, capaz que não dá uma hora de oração. E o que nós estamos vendo? Um povo oprimido. Um povo oprimido. Outro dia minha esposa me mandou um vídeo, falou assim: assiste esse vídeo aí. E eu achei engraçado, mas ao mesmo tempo trágico. Tem um maquiador muito famoso no Brasil, chamado Agostinho Fernandes. Quem já ouviu falar?
Ele, só socialite, é um dos caras mais famosos do Brasil, na área de tratar de beleza. E esse cara teve uma experiência com Deus. Pregaram para ele, e ele está indo na igreja, ele está se convertendo. E aí, ele está mudando tudo na vida dele. E ele gravou um vídeo outro dia, é esse vídeo, eu até fiz questão de baixar e trazer para cá. Gente, eu não sei se os novos crentes chegamos no melhor momento da igreja, sabia? Porque antigamente tudo resolvia expulsando o demônio. Hoje em dia a igreja está tão responsável, que a gente vai conversar com o pastor achando que está endemoniando. O pastor fala, não, está ótimo espiritualmente, você tem que marcar uma consulta mesmo com a psicóloga, com a psiquiatra, que de repente você está precisando fazer terapia mesmo, ou até tomar uma medicação. Isso, não sei, faz sentido pela ciência, faz sentido, é responsável, é extremamente responsável. Só que eu fui conversar com os crentes 50 a mais, com os crentes velhos, eles não conhecem Venvance, não conhecem Sertralina, não conhecem Rivotril, não conhecem Fluoxetina, eles não conhecem bipolar, não conhecem TDAH, não conhecem narcisista, não conhecem psicopata, não conhecem borderline. Então alguma coisa acontecia lá atrás, quando eu só expulsava demônio, que resolvia. Outra coisa, eu sou da geração das redes sociais, eu quero filmar alguém expulsando um demônio. Não tem demônio para expulsar. Glória a Deus, terra seca, que a gente inventou de virar crente no momento de avivamento da igreja. Só que assim, a igreja está tão avivada que não tem mais demônio para expulsar. É uma ironia, mas é uma verdade. Por quê? Porque esses crentes 50 a mais que ele está falando, resolvia tudo, era aqui, ó. Era aqui, ó. Problema no casamento, eu vou para o jejum e para a oração. Problema no trabalho, minha vida profissional, eu vou para o jejum e para a oração. Quantas vezes eu entrava por essa igreja, eu falava, hoje eu vou chegar cedo lá. Eu chegava, já tinha gente aqui 5 horas da manhã. Senhor, me dá vitória, Senhor. Senhor, me dá poder para vencer. Acabou. Essa frase, ele disse, alguma coisa acontecia lá atrás que resolvia e hoje não acontece mais. E o que acontecia que não acontece mais? Vida de oração. Vida de oração. Quantas vezes, meu irmão, que eu cheguei em casa, a minha mãe virava para mim e falava, vem cá, deixa eu expulsar esse demônio seu. Eu falei, que é isso, mãe, você está doida? Quantas vezes eu chegava em casa, bêbado, porque eu ainda não conhecia Cristo. Eu chegava em casa, e o meu travesseiro, cheirando azeite, eu falava, que negócio é esse? Não estou entendendo esse travesseiro meu com cheiro de azeite. É porque quando eu estava na farra, a minha mãe estava com o óleo impondo as mãos sobre o travesseiro e ungindo e dizendo, Deus, quando ele deitar nessa cama, que os demônios que fazem ele ir para o álcool, que fazem ele ir para o mundo, que ele se converta, que ele seja liberto desses espíritos. Mas hoje não, a gente quer resolver as coisas batendo de frente. É porque eu não levo desaforo para casa. Comigo bateu, levou, e o Satanás montou, passou uma rei nas suas costas, está andando a cavalo em você. Você não percebe quantos problemas que às vezes eu vejo acontecendo aqui dentro, e são espirituais. E quando nós começamos a orar, os nossos olhos espirituais se abrem e nós começamos a ver o que está por detrás de pessoas que nos perseguem, de portas que não se abrem, de insônias, de compulsões, de doenças que os médicos não descobrem. Não é que a oração ela não muda Deus, a oração muda a nossa percepção. Ela tira a nossa mente do plano natural e faz-nos enxergar o plano espiritual. E a Bíblia, ela mostra que existem realidades invisíveis operando por detrás de circunstâncias visíveis. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra pessoas. Ei, sua luta não é contra esse marido mal educado, burro, porteira que você tem dentro de casa. É contra esse demônio que está usando a vida dele para destruir o seu casamento.
Não é contra esse filho que você fala e te dá desgosto, te entristece, mas é contra esse demônio que está atuando na vida dele, porque quando você esperou essa criança, 9 meses no seu ventre, você sonhava alguém que viesse ao mundo para te dar alegria, prazer e não tristeza. Os filhos são herança do Senhor, mas o diabo entrou no meio. Mas você não vive nesse mundo, né? Porque a religiosidade cega, você não enxerga a batalha espiritual, você não entende o que está acontecendo ao seu redor. Quando nós começamos a orar, nós passamos a discernir o que está por detrás de pessoas que nos perseguem. Nem sempre é só antipatia, muitas vezes é influência espiritual, estimulando divisão, inveja, acusações, como Satanás incitou Davi lá em 1 Crônicas 21, quantos conflitos familiares recorrentes. Às vezes o problema não é só temperamento, mas é um ciclo espiritual que precisa ser quebrado através de oração. Insônias constantes. Jó capítulo 7, 3, 4 diz: assim me deram por herança meses de ilusão, e noites de desespero me foram destinadas. Quando eu me deito, eu penso: quando poderei levantar-me? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Sabe, irmãos, muitos salmos na Bíblia fala de ataques noturnos. A madrugada sempre foi um campo de batalha espiritual. Compulsões e vícios, nem todo vício é demônio, mas toda escravidão revela uma batalha espiritual. E Jesus disse em João 8, 36, se pois o Filho vos libertar, de fato, vocês serão livres. É claro que não é saudável, e eu vou repetir isso, é claro que não é saudável ver demônio em tudo, mas é ingênuo negar que existe uma batalha espiritual. A oração, ela não cria batalha espiritual, ela revela. Quando você ora, o invisível deixa de ser ignorado. Mas é aí que entra o perigo da religiosidade, porque a libertação desse homem de Marcos capítulo 5 mostra como o sistema reage. 2.000 porcos, os demônios entrou em 2.000 porcos, os demônios entraram. 2.000 porcos morreram. Você parou para pensar nisso? Era dinheiro, economia, sustento da região, e mesmo assim, Jesus liberta aquele homem. Porque para ele e para Jesus é muito mais importante a sua libertação do que perder algum dinheiro ou alguma coisa que você tem na vida. Só que o sistema reage. Jesus libertou um homem, mas o sistema perdeu dinheiro. E ali ficou claro quem realmente importava para Jesus e quem realmente importa para o sistema. Irmãos, quando eu olho para a situação política no Brasil, você vê que existe um sistema que trabalha o tempo todo, e a maioria desses políticos, grande parte, são massa de manobra nas mãos do sistema. Você pode perceber que o sistema está contra um, passa um dia, o sistema já está a favor daquele contra o outro, porque o sistema se reorganiza. E quando o sistema perde, o sistema se reorganiza. E foi justamente o que aconteceu aqui. Quando Jesus liberta o homem, o sistema perde dinheiro. Porque 2.000 porcos. Eu não sei quanto custa um porco. Vamos supor aí que um porco custa R$500. Imagina 2.000 porcos. 100 mil? É muito dinheiro. Jesus libertou o homem, mas o sistema perdeu. Às vezes a libertação que você tanto deseja, ouça o que eu vou dizer, às vezes a libertação que você tanto deseja vai custar dinheiro. E quando eu me refiro a dinheiro, eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, eu não estou falando nada disso, mas eu me refiro em dinheiro que você pode deixar de ganhar. Porque às vezes a forma como você ganha dinheiro está destruindo o seu casamento, está destruindo a sua família, está destruindo a sua vida.
A cidade não celebrou o milagre. Eles pediram para Jesus ir embora, porque aquela libertação custou caro, mexeu no sistema. E quando a libertação custa caro, o milagre deixa de ser celebrado e passa a ser tratado como uma ameaça. Então, eu olhando para esse texto, eu percebo que muita gente não rejeita Jesus por falta de fé, mas muita gente rejeita Jesus por medo do que vai perder. Tem gente que prefere conviver com demônios do que abrir mão do lucro, do controle e da falsa paz que o sistema oferece. Às vezes a libertação que você tanto pede a Deus, ela pode te custar. Ela pode te custar um contrato que você não deve assinar. Ela pode te custar uma sociedade que você não deve entrar. Ela pode te custar um ambiente de trabalho. Ela pode te custar um tipo de cliente. Ela pode te custar uma fonte de renda. Às vezes uma promoção que agora vai te pagar mais, você vai ganhar mais, mas em contrapartida você vai destruir sua casa, porque você nunca estará presente. Seus filhos crescem sem você, seu casamento vive em guerra. Talvez é um negócio que exige desonestidade, você vai perder, porque você vai ter que mentir, porque você vai ter que usar de falsificação de documentos. Talvez você vai ter que ter práticas que ferem princípios. Ah, pastor, mas se eu não fizer isso eu vou perder a estabilidade. Ei, mas estabilidade que te custa a paz, que te custa a sua família, isso para mim não pode ser chamado de estabilidade. Nenhum sucesso nesse mundo compensa o fracasso de um casamento, o fracasso de uma família. Nenhum, absolutamente nenhum. A pergunta é: vale a pena 2.000 porcos? Vale a pena você continuar sustentando porcos? Há ganhos que são perdas disfarçadas. Nem todo dinheiro é provisão. Alguns são prisão. Você fica preso naquilo. Há pessoas que querem libertação, mas não querem perder os porcos. A libertação de um homem custou 2.000 porcos. E Jesus não pediu desculpa por isso. Quando Deus restaura você, algo que lucrava com a sua opressão perde valor. No século XVIII, existiu um homem chamado John Newton. Você já ouviu falar em John Newton? John Newton era um homem que foi criado no meio cristão, mas quando chegou à adolescência, ele se desviou dos caminhos de Deus. E seus pais oravam, mas ele não queria saber de nada, de nada. E esse homem então se tornou o capitão de um navio. E descobriu uma fonte de renda muito grande no tráfico de pessoas. Esse homem, ele descia no navio da Inglaterra em direção à África Ocidental. E lá na África já tinha muita gente esperando no porto para serem comercializados como escravos. John Newton então enchia o seu navio de escravos. E quando ele chegava na Inglaterra, ele vendia aquelas pessoas como escravas. Ele ganhou a vida assim. Até que um dia, quando ele voltava de uma dessas viagens da África, o porão do navio cheio de homens e mulheres e crianças acorrentados, o navio em que ele estava sofre uma grande tempestade. As ondas estavam quase despedaçando o navio. Os marinheiros mais experientes disseram: nós não vamos sobreviver, nós vamos morrer. E aí esse homem se lembrou do Deus do Pai
e do Deus da mãe dele. E ele disse: Senhor, salva minha vida agora, salva minha vida. E ele começou a orar, porque nessa hora o ateu ora. Nessa hora o ateu fala: graças a Deus, se Deus quiser. E quando ele orou, a tempestade imediatamente passou. Naquele dia, aquele homem entregou a vida dele para Jesus. E esse homem, ele compôs uma música que é muito famosa. Muito famosa. Sing grace, Amazing Grace. Você já ouviu essa música? Essa música foi composta por ele. É linda. O que me chama a atenção nessa música, além da letra, que é maravilhosa graça, a melodia, o ritmo, não é dele. Se você buscar nas bibliotecas, você vai encontrar letra John Newton, mas a melodia, desconhecido, porque era um escravo que estava cantando no fundo, no porão do navio. Ele tem uma experiência com Deus. Esse homem se arrependeu. Ele disse: a partir de hoje, eu não ganho mais um centavo com venda de pessoas. A partir de hoje, eu vou lutar para libertar. E ele foi uma das principais vozes para a abolição da escravatura na Inglaterra. Mais tarde, ele se tornou um pregador do Evangelho e voltou à África para pregar o Evangelho. Lutou ao lado de parlamentares na Inglaterra para que houvesse uma libertação completa e uma abolição da escravatura. E ele se tornou um pastor anglicano. Por que eu estou contando a história desse homem? Porque ele abriu mão de um lucro com a desgraça dos outros. Às vezes, entregar a vida para Jesus é perder. Porque você vai ter que abandonar a desonestidade, a mentira, a falsidade, o engano, a trapaça. Jesus não se preocupou com os porcos que se afogaram, desde que aquele homem fosse liberto. Jesus não se preocupa que se você vai perder seu carro, se você vai perder sua casa, se você vai perder coisas materiais, desde que você seja salvo. Porque a coisa mais importante na vida é a sua salvação. O dia que você morrer, você não vai poder levar nada, absolutamente nada dessa vida. Mais tarde, em Marcos capítulo 9, eu gosto muito do mesmo texto que Mateus fala. No capítulo 17 de Mateus, Jesus descendo do monte, com Pedro, Tiago e João, ele encontra com os seus discípulos. E os seus discípulos estavam também numa situação complicada. Havia uma pessoa possuída por demônios. O texto diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes ele cai no fogo, outras vezes na água. Eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês não tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, não poderão dizer a este monte, sai daqui e vai para lá, e nada lhe será impossível, porque essa espécie, numa outra tradução vai dizer, porque essa casta de demônio só sai pela oração e pelo jejum. A palavra casta, ela é traduzida pela palavra gynnos, que no grego é genos, que é de genealogia, que é de geração, hereditariedade. Essa é a tradução para essa palavra. Eu sei que alguns não gostam muito, mas é a Bíblia. Talvez isso explique o porquê algumas coisas estão acontecendo na sua vida e as coisas não andam, não desenrolam, não fluem, porque você não ora e você não jejua, porque você está lutando com uma casta que só sai através de jejum e de oração. Agora, o que me chama a atenção é que no versículo 17, Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Jesus, ele diz a todos, ó geração incrédula e perversa. Mas aos discípulos, ele diz em particular o seguinte, vocês não conseguiram expulsar o demônio por causa da vossa incredulidade, porque essa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Preste atenção nisso. Há muitas interpretações aqui. Há uma interpretação que diz que se você não tiver em oração e jejum, determinadas castas de demônios não saem. Mas a interpretação que eu tenho desse texto é que quando Jesus falou com a multidão, Jesus estava falando do demônio que estava no menino. Mas quando Jesus fala separado com os discípulos, a casta que ele está se referindo é uma casta de demônio chamada incredulidade. E a incredulidade, você só vence ela com oração e jejum. Demônios você expulsa no nome de Jesus. A Bíblia nos diz isso. Não é sobre o meu jejum vai expulsar, minha oração vai expulsar. Não. O que te dá poder é o sacrifício da cruz. Não é o jejum que você faz, não é a oração que você faz, é a morte de Jesus, é o sangue de Jesus. Agora, a incredulidade, você só vence a incredulidade através de oração e jejum. O jejum, ele é um golpe no seu ego. No jejum, você está dizendo para si mesmo que quem manda não é a sua carne, é o seu espírito. Quem jejua controla a si mesmo. E isso é poderoso, porque quem não se controla transforma a tentação em pecado. Provérbios 25, 28 diz, como cidade sem muros, ou como cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar a si. O primeiro impacto do jejum na sua vida é sobre domínio próprio. O jejum nos ensina a esperar diante dos prazeres e a dizer não aos impulsos imediatos, porque muito daquilo que você chama de fome não é fome. Está muito mais ligado ao seu estado emocional do que ao seu próprio estômago. Então o jejum, ele trabalha isso. O jejum, ele age trazendo sobre você domínio próprio. Porque quem aprende a controlar o apetite, aprende a controlar as reações. Pessoas que têm o estupim curto, geralmente não jejuam muito. O jejum não conquista bênçãos, porque as bênçãos já foram conquistadas na cruz. O jejum alinha você ao lugar onde essas bênçãos estão. O jejum te dá o acesso. O jejum não move a mão de Deus. O jejum move você para a posição certa. Jejum não é moeda de troca, é ajuste de rota. Para expulsar demônio que atua nos outros,
você precisa de autoridade no nome de Jesus. Mas para vencer áreas onde a carne ainda reage dentro de você, você precisa jejuar. Muitas vezes o inimigo não entra pela possessão no crente, mas ele opera através da exaltação do ego. E Jesus espera que nós jejuemos. Em Mateus capítulo 6 ele disse: quando jejuarem. No final ele diz: mas quando você jejuar. Uma coisa é dizer: e se vocês jejuarem? Se é uma condição, quando há uma expectativa, sim ou não? Se Jesus disse, se ele tivesse dito: se vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, mas ele não disse se, ele disse quando. Então quer dizer que nós teremos que jejuar. Para vencermos, teremos que jejuar. Não é sobre si, é sobre quando. E quando jejuamos, as respostas às orações, elas fluem melhor, porque através do jejum, nós estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha contra a carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas 5,17, diz: a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, luta, batalha, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quando você jejua, você fortalece o espírito e enfraquece a carne. E quando eu falo de carne, eu não estou falando do corpo. Eu estou falando da carne, dos desejos carnais. Existe uma vontade de comer, que é fome. E você precisa comer. O seu corpo precisa se alimentar. Mas existe dentro de você uma vontade de comer, que não é corpo, é carne. Quem está entendendo? Você não precisa comer aquilo, mas eu vou comer. Você sabe que vai te fazer mal, mas eu vou comer. Você sabe que você não pode, mas é a carne, não é o corpo. O corpo você alimenta, e tudo aquilo que você alimenta é saúde para a sua vida. Mas a carne não. A carne, vamos ser sinceros, a Coca-Cola é coisa do corpo ou é coisa da carne? Os industrializados que arrebentam com a gente. Outro dia uma pessoa disse assim: eu parei de tomar café com açúcar e descobri que eu não gostava de café, eu gostava era do açúcar que estava no café. Então a batalha é contra a carne, não é contra o corpo, é contra a carne. E aí você fortalece o seu espírito, porque o jejum ele remove o entulho da carne, é uma liberação para a nossa fé. O jejum em si, ele não me faz vencer. O jejum em si, ele não expulsa demônios. Mas o que o jejum faz então? Ele não me faz vencer e nem expulsa demônio, porque a minha vitória está no sangue de Jesus, e você expulsa demônios no nome de Jesus. Mas o jejum, ele remove a incredulidade que habita em nós, liberando a nossa fé para o combate, e nos fortalece, tornando-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. O motivo principal do jejum é mudar a nós mesmos, porque Deus é o mesmo antes, Deus é o mesmo durante, Deus é o mesmo depois do seu jejum. Deus não muda com o seu jejum, mas você muda. Você muda, você se torna mais sensível, você se torna, a sua sensibilidade ela é aguçada, e você começa a entender o que está acontecendo ao seu redor. Você começa a ver coisas que você não veria, naturalmente falando, na carne. Mas quando você jejua, você começa a ter sensibilidade espiritual, e Deus começa a abrir portas para você. Quem está entendendo? Eu te desafio a entrar num jejum de 24 horas, de sábado para domingo, para que Deus venha te fortalecer, para que Deus venha abrir portas, para que Deus venha te dar sensibilidade, para que você nesse jejum venha buscar mais de Deus. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.